Bom, na atividade solicitada para a disciplina de qualidade de teste e software, a gente vai produzir uma lista encadeada ou em C ou em Java que vai gerenciar a passagem de veículos no pedágio. Então, basicamente, eu criei uma lista aqui no Java, tá? Fiz alguns métodos, vou lá do início, importei a classe do Java Swing, criei uma classe chamada nó, que vai instanciar os valores e a próxima ordenação da lista, assim como o método, que está exemplificando aqui, ó, o valor é o que está passado pela referência. E o próximo eu zerei como null porque ela não está inserida. Então, teoricamente, quando entrar um valor, ele vai passar para o próximo que estava vazio. Criei uma classe instanciando os valores com o primeiro, o último e o total do número de nós. E aí criei alguns métodos get e para receber os valores do total da lista. Criei um método boolean para checar se a lista está vazia ou não e retornar se é verdadeiro ou falso. Criei outro método de inserir no início do nó, ou seja, o valor que vai ser inserido, ele pode ser inserido no início, e aí ele vai ter que separar, né, na execução, no caso, ou ele vai para o início ou ele vai para o fim. É basicamente o seguinte, são 3 métodos, ou melhor, são 3 listas encadeadas, uma que fica responsável pelo início, a outra que fica responsável pelo fim, e uma intermediária que fica aqui no meio alternando se o valor é inserido no início, no fim, e aí a variável do meio, no caso a lista do meio, vai ficar alternando os valores, se ele vai para cima ou para baixo. Por que isso? Porque nesse caso eu vou conseguir inserir a quantidade de pessoas ou de carros que vai entrar no pedágio, e aí no final eu vou conseguir exibir isso. Aí no final eu vou conseguir exibir a quantidade que eu quero, e assim como eu conseguir excluir também, como tem a método aqui, ó, eu posso acrescentar ou diminuir qualquer valor que eu quiser. Tá? Eu fiz um outro métodozinho só para exibir a lista, e aqui eu fiz o método de inserção direto, porque eu não queria estar usando scanf ou get e o set para inserir e retornar. Então eu vou fazer a execução aqui, eu não consegui botar o debug aqui para mostrar como é que a lista é ordenada, mas basicamente é isso que eu falei, são 3 listas, né, uma dentro da outra. Aí a primeira fica responsável pelo início da lista, a segunda fica responsável pelos intermediários e a terceira pelo último. Então a primeira faz a comparação com a segunda e aí ordena, e a segunda faz comparação com a terceira e ordena. Aí assim consegue determinar qual é o início, o meio e o fim, da mesma forma que a gente consegue também excluir ou adicionar. Então eu vou executar aqui, eu fiz um JOption painzinho só para dar o exemplo da lista. Ele vai executar. E aí o que eu fiz? Para ficar mais didático, eu inseri o número 1 no início da fila, o número 2 no meio e o número 3 no final. Como eu quero controlar o gerenciamento, né, digamos, de veículos ou pessoas, eu vou poder alterar, incluir e diminuir ou excluir, etc. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu fiz a exibição na ordem para entender. E aí, por exemplo, eu quero excluir o carro número 2 da lista. Aí eu adicionei o nó aqui já com o número 2, que ele vai percorrer todo esses procedimentos aqui, né? Todas as classes, o nó e os métodos de incluir, de confirmar e de retornar. Então, vamos lá. Eu executei, ó, ele percorreu todo essa classe do pedágio aqui e apareceu 1, 2 e 3. No caso, eu quero excluir o nó do meio, né, ou o veículo número 2 que entrou. Então, ele vai percorrer a classe que exclui, que basicamente ela compara o atual com o anterior e aí faz aquela alternação, né? Então, vamos lá. Executei. 1, 2 e 3. Início, meio e fim. Eu quero excluir o nó do meio, ou o carro número 2, no caso. Beleza, a lista percorreu todos os passos.
comparou qual era o carro que eu queria excluir, comparando com o anterior e o próximo, e viu que era o do meio, e aí excluiu. Bom, tentei explicar basicamente o que acontece, porque ele tem uma divisão no código, que seria onde ele é instanciado, aonde ele divide, no caso aqui, ó, ele ia, no caso, ia para o A, pulava para o B e retornava para o C. Né? No teste de caixa branca, ele exemplifica isso, né? Qual o percurso que ele vai conseguir fazer. Infelizmente eu não consegui habilitar o debug aqui do Eclipse, que ele ia mostrar o passo a passo de qual método ele está percorrendo no código. Mas eu vou colocar o código aqui para o professor dar uma olhada e ver que ficou direitinho. Bom, é isso. Abraço, valeu, professor, tamo junto.